estudar pra essa... Eu não sei de nada. Oi, Caio. Tudo bem? Nada a ver. Mas prova de história, perguntar sobre a democracia antiga e moderna, eu não sei de nada. Você precisa estudar isso, mas você não consegue. Sim. Ah, não preocupa não, tem um vídeo que vai te explicar tudo. Ele explica toda a história da democracia. No final você vai saber diferenciar elas de cavalo suja. Sério? Aham. Aqui. Democracia antiga e moderna. No fatídico ano de 508 a.C., após a reforma de Clístenes, um dos conceitos mais importantes da nossa sociedade surge: a democracia. Democracia antiga, 508 a.C. Povo de Atenas, após a reorganização de classes e a queda dos tiranos, eu e uma parte da população nos organizamos e criamos uma unidade agora para vocês. É com um prazer imenso que apresento a vocês a democracia, uma forma de governo onde vocês, a população sábia de Atenas, vai poder participar das decisões políticas. Clístenes, eu tenho uma dúvida. Já que agora a política é para todos, as mulheres vão poder votar também? A gente não vai exagerar, né? A população agora pode participar da política? Pode, mas agora também vão ter alguns requisitos. Mas que requisitos, senhor? São 4. Primeiro, você tem que ser ateniense. Nenhum estrangeiro vai poder participar. Segundo, você tem que ser livre. Você não pode ser nenhum escravo. Terceiro, você tem que ser homem. E aí eu vou responder novamente a sua pergunta. E quarto e último, você tem que ser maior de idade. Mas como vai poder ser a escolha dos representantes? Nós ao menos vamos poder escolhê-los? Você que atende aos requisitos tem que querer participar da eleição. Após isso, vai participar de um sorteio e vai ter que torcer para ser escolhido. Mas ué, que coisa estranha. A gente não tem que participar da política também? A gente não tem que escolher nossos democratas? Para evitar favoritismo, ultrapassa a hora. Esse é o jeito mais justo de votação, pois assim todos têm a mesma chance de ganhar. Vocês vão sim participar da democracia, vão poder votar em uma pequena parte dos cargos. Também teremos instituições democráticas que vão garantir que o poder seja exercido pelo povo ateniense, sendo dividido por muitos e fiscalizado por todos. Nós teremos 3 principais instituições: a Eclésia, que será responsável por propor leis e guerras. Teremos o Bulê, que organizará os projetos da Eclésia, e a Elileia, que julgará crimes e questões públicas, além de magistrados para executar decisões e ações administrativas, e os estrategos que comandarão o exército e a marinha. E mais, teremos um tribunal popular, e vocês, cidadãos atenienses, poderão apresentar acusações se vocês acharam que algum político agiu mal. E caso ele seja considerado culpado, o político pode ser multado, preso e até banido. Tem como participar mais? Hoje eu decreto uma nova era em Atenas. Hoje se inicia a Sociedade Democrática de Atenas. Fim da democracia ateniense. E assim nasceu a primeira democracia. Após um longo tempo se restringindo a uma elite com um governo aristocrático e tirano, Atenas gradualmente conseguiu consolidar um legado eterno com a criação da democracia. Embora Atenas seja o exemplo mais conhecido, outras cidades-estado gregas também experimentavam novas formas de governo democrático, embora tivessem variações significativas. No entanto, a democracia direta ateniense permaneceu única em sua abrangência e complexidade. Mas é claro que nem todos os cidadãos eram a favor da democracia, não pelos motivos de exclusão social, mas sim sobre a inclusão social até demais, como era o caso de Platão. Mesmo que a democracia tenha sido enfraquecida com a tomada de Esparta e a implementação da tirania dos 30, Platão era bem radical em relação ao seu posicionamento político sobre a democracia. Mas a sua discípula Aristóteles possuía uma visão relativamente neutra e tentava sempre trazer um pouco de lógica para seu mestre. Pelo amor, aumentaram a ésfera de novo. Agora seria pra quê exatamente? Financiar uma nova guerra? O governo espartano está em crise? Pelo amor de Deus!
Isso mesmo, professor. Eu não vejo a hora dessa tirania acabar para nossa democracia voltar. A democracia que falhou em proteger o seu povo porque ela era formada por pessoas que tinham um desejo desordenado de poder, eu acho que a gente não devia depositar nossas esperanças em pessoas que acham que são aptas para governar pelo simples fato de serem cidadãos. Eu acho que a coisa mais sensata a se fazer era formar um governo de filósofos seis que nem eu. Mas aí, se você for parar para pensar, uma pequena parte da população poderia decidir as coisas. E isso afetaria grande parte das pessoas. Eu entendo que a democracia é meio... Inútil? Não, eu não diria inútil. Eu não acho inútil, mas um estilo meio desviado. Porém, com leis e limites, possa ser que funcione. Por isso que o melhor governo seria a politia. Um governo misto de ricos e pobres. Independente de tudo, eu acho que a democracia não vai mais voltar. E se voltar, ela não vai ser o que ela era antes. Tudo que a gente pode fazer agora é só esperar e deixar com que o tempo flua como ele deve fluir. E torcer para que o Império Espartano caia para que o nosso povo possa ser feliz novamente, né? A democracia ateniense declinou com a perda da autonomia na cidade com a tirania dos 30, depois com a conquista da Macedônia e especialmente com a dominação romana. A centralização do poder e as mudanças nas estruturas sociais contribuíram para o desaparecimento das instituições democráticas, fazendo com que a democracia desaparecesse, pelo menos até o século XIV. Graças ao surgimento do renascentismo, os ideais democráticos gregos foram redescobertos e consolidaram-se com os movimentos iluministas. Todavia, a democracia originalmente grega difere-se da democracia moderna, sendo predominantemente representativa e baseada em instituições complexas. Claro que ela possui um processo gradual para ser como é hoje. E também é claro que ela possui diversos marcos históricos que a moldaram para criar ideais e bases que a diferenciavam da democracia antiga. Mas vamos com calma. Primeiro precisamos ir para 1215, quando a Carta Magna surgiu. A Carta Magna. A Inglaterra e a Europa no geral possuíam governos monárquicos e diversas dinastias. Uma das dinastias inglesas da época era a Plantagenta, mais conhecida como Dinastia de Anjou. Dinastia essa em que João I de Inglaterra fazia parte. Ele era conhecido pelo seu povo como João Sem Terra, já que quando nasceu, ele não havia terras para herdar. Também era conhecido por ser tirânico e cruel, além de ter assinado a Carta Magna, um documento que limitava os poderes dos reis naquela época. Ninguém contestava o rei, até porque ele era escolhido por Deus. Então João e seus antepassados foram livres para fazerem o que queriam, até que João decide aumentar os impostos. Vossa Majestade, Pois não. os barões feudais, impostos, eles estão vindo. Calma, fala logo e fala rápido, porque eu tô ocupada. Os barões feudais não gostaram dos impostos que você aplicou e agora eles estão se rebelando. Eles vão fazer uma guerra civil e se você não fizer nada, o reino vai por água abaixo. Eles não gostaram? Não. Problema deles. Volta lá e diz que foi Deus que mandou. Eu tô ocupada. Sai, vai embora. Eu tô cheio de problema, eu não aguento mais problema. Eu tenho que preparar um banho relaxante. Vossa Majestade, eu tenho péssimas notícias, Majestade. Meu caro, por que você está gritando assim no meu castelo? O que foi? O que eu falei pra você não deu certo, não? Não, eu não consegui usar desculpa. Agora a nobreza também se revoltou. E ela disse que se você não fizer nada, também vai participar da guerra e vai fazer você assinar um documento que vai limitar os seus poderes como rainha. Como assim? Os meus poderes? Deus me deu os meus poderes. Como assim eles querem limitar os meus poderes? Eu mando aqui. Você quer mesmo que eu te responda? Não, foi uma pergunta retórica. É óbvio que eles não podem fazer isso. Como assim? Eu mando aqui, esse é meu reino. Mas se você não fizer nada, a guerra vai acabar com tudo. Não vai mais ter reino pra governar e o povo vai viver na miséria. Você vai ser lembrada como Joana Sem Terra, a monarca que destruiu o próprio reino. E você falou? Repete, seu miserável. Repete. Eu quero ouvir. Eu não disse nada, não. Eu juro por Deus que se você não repetir, eu pego a ossada da sua mãe e avio que nem aço e corta essa sua língua de merda. Eu só disse que
você vai ser lembrada como a monarca que destruiu seu reino porque tinha... Eu sabia! Guardas, levem ele! Não. Ninguém vai tirar o meu poder! Ninguém vai limitar nada! Deus que me deu! Após esse episódio, João bateu o pé no chão, dizendo que não iria assinar. E quando os barões souberam disso, eles não ficaram nem um pouco felizes. Então, armaram uma emboscada em Ruminede, num prado às margens do rio Tamisa, na Inglaterra, e forçaram o rei a assinar a Carta Magna, lhes garantindo o direito como proteção contra prisões arbitrárias e impostos excessivos, limitando o poder dos reis dali em diante. Revolução Gloriosa. Agora, indo para o final dos anos 1600, ainda na Inglaterra, James II era o rei da vez. Ele era um católico, bem autoritário, que queria impor o catolicismo para os ingleses, já que eram majoritariamente protestantes. A nobreza, por sua vez, não poderia deixar isso acontecer. Senhoritas, primeiramente, agradeço a presença de vocês nessa reunião. Não é a primeira vez que a Inglaterra passa por momentos difíceis, mas, a da vez, o rei James II está querendo que toda a nossa população vire católica. Mas a nossa população claramente não aceita isso. Ai, ele já está sendo chato outra vez. A gente não pode ignorar ele igual semana passada até esquecer? 4 semanas. Há 4 semanas ignoramos ele, mas ele não descansa. Sinceramente, sabe o que a gente pode fazer? Tirar esse homem do poder. Ninguém aguenta mais esse homem, esse chato. Eu concordo com o Charlotte. Ele é o rei mais chato que a gente já teve. Precisamos tirar ele do poder já. Você está propondo uma revolução? Por que não, amiga? Ousada, gostei. E como faríamos isso? Não temos sangue azul pra entrar na realeza? Nós não, mas o namorado da princesa sim. Ah, aquele holandês, né? Seguinte, escrevemos uma carta explicando a nossa situação pra ele. Ele vem, toma o poder do trono e o nosso problema é resolvido. Temos um problema resolvido e um rei. Então, você está propondo um golpe? Basicamente, né, gente? As 4 imortais escreveram a carta para Guilherme III de Orange, pedindo para que ele derrube James II do trono e assuma seu lugar juntamente com a princesa Maria II. E o mesmo atende o pedido. Ele sai da Holanda e vai para a Inglaterra com um exército pronto para assumir o poder. Mas quando James II vê tudo aquilo, ele foge para a França e abandona seu reino, fazendo com que Guilherme e Maria assumissem o poder. Mas ele não assumiu o poder tão rápido assim não. Antes, o parlamento inglês fez o futuro rei assinar a Declaração dos Direitos, ou Bill of Rights, que acabaria com a monarquia absolutista na Inglaterra e iniciaria a monarquia constitucional, com o parlamento mandando no país. Revolução Americana. Boston, dezembro de 1773. Reunião dos Filhos da Liberdade. Agora, saindo um pouco da Europa, vamos viajar direto para a América do Norte, nos Estados Unidos, durante o século XVIII. Nessa época, a Inglaterra ainda colonizava o país, e tudo ia bem, até que a Inglaterra entrou em uma guerra contra a França, que ficou conhecida como a Guerra dos 7 Anos, e na Guerra Franco-Indígena, também com a França. Com isso, Jorge III, que era o atual rei na França, ficou desesperado por dinheiro, já que tinha gastado tudo na guerra, até que decide aumentar os impostos da sua colônia, e foi a pior coisa que ele poderia ter feito. Senhoritas, hoje eu chamei vocês para essa reunião porque estamos passando por tempos de crise. A nossa metrópole não para de aumentar os impostos e quem paga por isso somos nós, quem produz a riqueza. Eu imagino que vocês estejam tão cansadas dessa situação quanto eu e quanto toda a população. Com certeza! Toda a vida em todas as 13 colônias está um inferno. Eles aumentaram o preço do chá, o preço do açúcar, o preço do papel, o preço da comida. E agora a gente não pode comprar na nossa própria colônia e a gente tem que comprar na mão deles, que o preço ainda é mais caro.
Exatamente, está ficando inviável viver aqui e ninguém faz nada para mudar isso. E se a gente fizesse uma rebelião? A gente fazia algo escondido, mexia em algo importante deles e quando tivesse feito, a gente espalhava para todas as 13 colônias. Seria uma resposta para a revolução deles. Falar é fácil, né? Mas como é que a gente vai fazer isso? Peraí, eles não trazem carregamentos de toneladas de chá toda noite na empresa nova. Que tal, assim que os navios atracarem no porto, nós jogarmos todo o carregamento deles no mar? A ideia é ótima, mas eles reconheceriam a gente. A gente precisa de disfarces. A gente poderia se disfarçar de indígena. Mas por que indígenas, Paulo? Agora não me faça perguntas difíceis. Você tem alguma ideia melhor? Não. Então, na madrugada da quinta-feira, a gente vai lá fazer uma revolução que eles vão ver do que a gente é capaz. Os Filhos da Liberdade invadiram as embarcações com os carregamentos de chá e despejaram tudo no mar. No dia seguinte, a colônia inteira sabia, e a metrópole também, que não ficou nem um pouco feliz com isso. Parlamento da Inglaterra. Boa tarde a todos os presentes. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje para nós tratarmos de um assunto de extrema importância. Recentemente, um grupo de colonos rebeldes nos fizeram perder toneladas de chá e, consequentemente, muito dinheiro. Não é de agora que eles demonstram estar insatisfeitos com as nossas leis, mas dessa vez eles passaram dos limites. E isso não pode ficar desse jeito. Eles não vão sair impunes. O que sugerem? Que tal se darmos a eles só o que eles querem? Graças aos altos impostos, a vida das colônias da América anglo-saxônica está encarecendo cada vez mais. O povo está insatisfeito há muito tempo. Se não fizermos nada, eles vão parar de trabalhar e a nossa economia vai decair para o zero. Não é querendo sendo contra, Charlene, mas a nossa economia já está no zero. E depois dos conflitos com os franceses, que nossa economia passou do zero. E outra, que tipo de metrópole nós seríamos se dessemos tudo o que podemos para a nossa colônia? Do tipo misericordiosa, que incentiva seu povo e seus colonizados a continuarem, porque mesmo em tempos de crise, existe mais de uma solução. A coroa jamais permitiria isso. Embora eles não tenham tanto poder quanto nós deveríamos seguir os seus ideais, não acham? Olha, para manter a nossa dignidade como colonizadores, acho que deveríamos aplicar um conjunto de leis, chamado de leis intoleráveis. Primeiro, vamos fechar o porto de Boston. Depois, vamos proibir reuniões políticas que não foram autorizadas. Assim, todos os soldados britânicos que cometeram crimes em solo inglês serão julgados. E a última será que todos os soldados britânicos poderão se abrigar na casa dos colonos e eles não poderão reclamar disso. Assim o comércio deles enfraqueceria e eles deveriam com medo, fazendo-nos obedecer e seguir as nossas regras de novo. Ou pode dar muito errado. A festa que aconteceu em Boston deve ser só o começo. Se não atendemos o pedido deles, a situação vai se agravar cada vez mais. Edmunda, não seja tão pessimista. Você vai ver que tudo vai de acordo com o plano. Nós iremos sair por cima disso. E no final, apenas um lado estava certo. Era o lado liberal de Edmunda e Charlene. Os colonos não aceitaram as novas leis calados, e elas só serviram para aproximar ainda mais as 13 colônias. A situação ficou tão séria que Thomas Jefferson, junto com o comitê, escreveram a Declaração de Independência, e isso não deixou a Inglaterra nem um pouco feliz. Ela mandou exércitos, e eles travaram uma guerra colonizador versus colonizado. As 13 colônias eram lideradas por George Washington, e tinham o auxílio da França. Até que em uma luta, em 1781, o exército americano, com a ajuda da França, cercou o exército britânico em Yorktown. O general britânico Cornwallis se rendeu. A Inglaterra ficou humilhada, sem força nem apoio popular para continuar gastando com a guerra. Então, 2 anos depois, começaram a fazer negociações de paz. E com o Tratado de Paris, a Inglaterra reconheceu a independência dos Estados Unidos e cedeu terras que iam até o Mississippi. E no fim, George Washington virou o primeiro presidente dos Estados Unidos, e as 13 colônias conseguiram sua independência, sendo um passo importantíssimo para a construção da democracia moderna. Revolução Francesa, Estados Gerais. Não muito tempo depois da Revolução Americana, a revolução mais sanguinária e caótica do planeta começou, a Revolução Francesa.
Nessa época, a França estava quebrada, com o povo passando fome e sofrendo com os altos preços, enquanto a nobreza e o clero viviam confortavelmente sem nem ligar para os cidadãos na miséria. E o rei, vendo a situação que seu povo passava todo santo dia, resolveu se posicionar para ajudar o seu povo, aumentando ainda mais os impostos somente para a base da pirâmide hierárquica e para a burguesia. Eles não ficaram nem um pouco contentes com isso, e o rei agora se encontrava diante de uma situação complicada, e dessa vez decidiu convocar uma reunião com todas as classes da França, que ficou conhecida como Estados Gerais, mas isso não adiantou muito. Podem sentar. Boa tarde. Povo da França, a pedido do nosso rei Luís XIV, abençoado por Deus, que infelizmente não pôde comparecer a esta reunião, iniciamos agora, depois de 170 anos, mais uma reunião dos Estados Gerais. Antes de começarmos a discutir sobre a possível reforma fiscal para que todos comecem a pagar os novos impostos, é necessário que saibam que todos os estados têm o mesmo peso de voto, não importa a quantidade de números, já que a votação deve ter 3 votos no total, sendo um do clero, um da nobreza e outro do povo. Ué, como assim? 98% da nossa população representa a classe trabalhadora. Não seria mais justo se o voto fosse individual? Apenas 2% representa o clero e a nobreza. A Assembleia sempre foi assim. Por que essa mudança repentina? Bom, já que ninguém tem mais nada a acrescentar, começa a reunião. Bom, essa mudança não faz o menor sentido. Um membro do clero não pode ser tributado, porque isso vai contra as vontades de Deus. Sempre foi desse jeito. Então, para que a gente vai mudar? Eu não sei o que está passando na cabeça do rei para considerar isso como uma opção. Não devemos não. A população francesa está com fome, está doente, está cansada. Não é só eles que fazem a economia da França? Se a população não tem nem dinheiro para comer direito, estão tendo que se submeter a roubar para sobreviver. Você acha que pessoas nessas situações têm que pagar imposto? Não é que vocês vão ganhar? Mas não seria só o povo de classe baixa que se afetaria com essa reforma. O clero e a nobreza também teriam que começar a pagar impostos. Isso é um absurdo. Isso não é um absurdo, isso é justiça e igualdade. Há décadas que o povo da classe baixa paga impostos e eles produzem tudo que vocês, da classe alta, consumem. Se tem alguém aqui que não deveria pagar impostos, são eles. Vocês têm muitas riquezas e poder, então vocês também poderiam pagar os impostos. Olhem só, independente de vossas opiniões, vai ser resolvido por uma votação, certo? Então só vamos votar. E no final, a proposta com mais votos é aceita. E assim fizeram. O Partido do Povo perdeu. O clero e a nobreza se juntaram na votação, somando 2 votos contra a reforma tributária. O povo ficou revoltadíssimo e resolveram criar a Assembleia Nacional, um novo parlamento só para eles. A fim de mostrar sua revolta para os ricos franceses, a classe trabalhadora da França invadiu a Bastilha e a destruiu por completo, tornando isso um grande marco para a Revolução. Depois disso, a França ficou um caos ainda maior. Tiraram o rei do poder e o colocaram na guilhotina, escreveram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e criaram uma república. Quando Luís XVI e sua esposa foram para a guilhotina, o povo viu que precisava de um líder, e quem assumiu esse papel foi Maximiliana Robespierre. Mas ela não agradou o povo. Quando ela chegou ao poder, virou uma líder muito autoritária, que mandava qualquer um que não concordasse com ela para a guilhotina. O povo, cansado, a guilhotinou. Depois, o diretório, um grupo com 5 governantes, foi ao poder. Mas os franceses estavam cansados de tanta instabilidade política e social, corrupção e crise econômica. E como em tempos de crise sempre aparece um salvador para a população seguir, surge Napoleão Bonaparte, que já era bem famosa na França e temida fora dela por vencer muitas batalhas. Ela usou essa fama e apoio da população para dar o golpe do 18 de Brumário, assumindo como uma líder temporária e marcando o fim da Revolução Francesa. Início da democracia moderna.
Modelos de democracia. Agora que você sabe que tudo começou lá atrás com a Carta Magna, que limitava o poder de um rei, depois veio a Revolução Gloriosa, que fortaleceu o parlamento e o direito do cidadão, aí a Revolução Americana, que criou um país com base nas ideias de que o povo escolhe seus governantes e tem direitos garantidos, e após isso a Revolução Francesa, que espalhou para o mundo ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, mostrando que o povo podia derrubar o rei e lutar por uma república, fazendo com que vários países começassem a se inspirar nisso, fazendo suas próprias reformas e revoluções. Todos esses movimentos foram cruciais para a construção da democracia moderna, incluindo a teoria dos 3 poderes de Montesquieu. Ele acreditava que para não haver o abuso de poder, o governo deveria ser dividido em 3 funções independentes: o legislativo, poder que cria as leis; executivo, poder responsável por aplicar as leis; e o judiciário, que é responsável por julgar as leis. Com base nisso, surgiram algumas ramificações de democracia, que são chamadas de direta, representativa e participativa. Vamos ver na prática como elas funcionam. Democracia direta. Em uma cidade qualquer, um grupo de moradores decide propor uma nova lei, dizendo que todos os novos prédios devem possuir painéis solares. Rapaz, o sol tá quente faz anos, né? Demais! Se aqui tivesse painéis solares, a gente ia ter energia pra dar, vender e ainda ia sobrar. Bem que eles poderiam colocar nos prédios que estão levantando lá atrás, né? Será que vão botar? Pena que a gente não pode obrigar eles a colocarem. Obrigado não, mas se a gente juntar bastante gente, a gente podia fazer virar lei, levava pra prefeitura e fazia com que os painéis solares nos prédios fossem obrigatórios. Assim ia gerar bastante negatividade. Então por que a gente ainda não reuniu o povo pra fazer isso? Bora logo! As duas juntaram as assinaturas e levaram para a prefeitura. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Como posso ajudar? Bom dia, tudo bem sim. Então, a gente fez um projeto de lei que diz que todos os novos prédios devem conter painéis solares para ajudar na sustentabilidade. E a gente veio pregar. Ah, certo. Eu vou mandar para o prefeito e ele vai organizar o plebiscito. Se a maioria da população concordar, o projeto será aprovado, ok? Certo, obrigada. Depois disso, o plebiscito foi organizado, a população votou a favor e a lei foi criada, sem participação direta de representantes políticos, mas sim da população. Democracia representativa. Agora, em outra cidade, os moradores vêm enfrentando um problema. Há um certo tempo, uma boa parte da cidade tem sofrido fortemente com enchentes, causadas pelas chuvas intensas, mas o governo parece não ligar. Então, os moradores começam a expor a situação que estão passando. Gente, que horror! Que descaso! Eu não estou nem acreditando nisso. Olha isso! Tudo alagado. Parece até uma cachoeira. Só estão faltando os peixes, né? Aliás, peixe não, porque eles já teriam morrido com essa podridão. Eu moro aqui fazem 2 anos. Eu estou tão cansada quanto cada um de vocês. Votem em mim para nós resolvermos esse problema. Votem 12071. Por favor, minha gente, precisamos resolver isso. Confiando na palavra do candidato, a população vota nele para que ele vire vereador e represente a causa na Câmara Municipal. Boa tarde a todos os presentes. Eu vim aqui representar a população da parte inundada da cidade, que vem sofrendo com alagamentos, estão perdendo móveis, estão ficando doentes e tudo que há de ruim. Eu proponho um sistema de drenagem e de saneamento básico para essa população ter uma vida digna e condições mínimas. Após a apresentação do projeto, a demanda foi aprovada e o problema da população foi resolvido por meio de uma pessoa que representou suas dificuldades. Novamente, em outra cidade, a população enfrenta um problema de novo. Dessa vez, a cidade tem um espaço grande sem nenhuma utilidade e ninguém sabe o que fazer. Então, o prefeito faz uma reunião comunitária para o povo ajudá-lo a decidir o que fazer com aquele local. Hoje eu reuni a cidade inteira aqui para a gente de repente discutir o que a gente vai fazer com aquele pedação de terra. Eu sinto que ali é um grande potencial de exploração para a nossa cidade.
E eu acho que vocês têm que escolher o que a gente vai construir lá. Nós vamos dar a vocês várias opções e a mais votada vai ser construída. Até porque a cidade não é minha nem de vocês, ela é nossa. Então, nós temos que decidir isso juntos. Assim, o prefeito fez com que o povo participasse das decisões políticas. E esses são os principais tipos de democracia. O sufrágio universal. Mas ainda assim, a democracia não era muito abrangente. Ela excluía diversas pessoas, como mulheres, analfabetos, negros e pobres. E isso só foi mudar em uma boa parte do mundo durante o século XX, depois de muitos protestos. Queremos justiça! 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 O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? O quê? Você ainda tem a pachorra de perguntar o que está acontecendo? Queremos justiça! Nossos direitos como cidadãos que vocês negam em todas as eleições! Gente, mas que Queremos direito? justiça! O que tá Queremos acontecendo aqui, justiça! cara? Queremos justiça! sobre o direito de votar, de escolher Queremos justiça! Eu quero escolher meus representantes. Justiça! Você fica jogando a gente, Justiça! mas no final todo mundo é igual. Queremos justiça! É isso mesmo! Há anos que eu sou proibida de votar só porque eu sou negra! Isso é um absurdo! Não vê que eu sou igual a você, que eu posso decidir que nem você! Justiça! Calma, Queremos calma! justiça! A culpa não é minha se você não se encaixa nos padrões da votação. Não é culpa minha! Não me deixe Justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Eu também tenho direito de votar. Eu moro no mesmo lugar, eu falei, então eu também posso votar. Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Não posso fazer nada. Cara, se você quiser mudar isso aqui agora, você pode mudar. Então muda. Eu tenho todos os requisitos para votar. Queremos Eu tenho justiça! dinheiro, eu tenho estudo, eu sou maior de idade. E ainda, eu sou branca. E eu não posso votar porque eu sou mulher. Isso aqui é um absurdo. Justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Olha só, olha aqui pra mim. Queremos justiça! Eu realmente entendo o lado de vocês, eu entendo de verdade. Mas eu não consigo mudar isso do dia pra noite. Tô falando sério mesmo. O máximo que eu consigo fazer é marcar uma reunião com o congresso completo pra gente analisar se a pauta que vocês estão levantando é válida ou não, tá? Agora, por favor, saiam daqui ou façam menos barulho. Porque eles estão tentando trabalhar. Queremos justiça! Queremos justiça! O sufrágio universal marcou um avanço essencial na construção de sociedades mais justas e igualitárias. O direito ao voto, especialmente para as mulheres, foi resultado de décadas de mobilização e enfrentamento. Esse protesto representa não apenas uma cena do passado, mas um lembrete de que a democracia se fortalece com a participação de todos. Agora que você acompanhou toda essa trajetória da democracia, desde suas raízes na Grécia Antiga até o modelo que conhecemos hoje, deu para perceber como as diferenças entre a democracia antiga e a moderna são profundas. De um lado, tínhamos uma participação direta, onde os próprios cidadãos decidiam os rumos da cidade, uma democracia vívida no cotidiano, intensa, mas restrita a poucos. De outro lado, hoje temos um modelo representativo, onde o poder é delegado por meio do voto. É um sistema mais amplo e inclusivo, mas que muitas das vezes se distancia com o envolvimento real das pessoas e com a política. Moses Findlay nos leva a refletir que ainda podemos chamar esses dois modelos pelo mesmo nome? O que afinal significa uma democracia? Essa é uma pergunta que continua atual, e talvez ao entender o passado, a gente consiga repensar o presente. Obrigado por acompanhar até aqui, e se essa discussão te fez pensar, compartilhe e continue buscando entender política além do que parece óbvio. Até a próxima! Meu Deus, é só isso. É, só isso! Ai, obrigada, amigo. Agora eu vou conseguir fazer a prova. Boa sorte! Obrigada.